Amados ouvintes, mais um momento de reflexão dentro do programa Graça e Vida. Engrandecido seja o nome do Senhor. Meus queridos ouvintes, como você que nos acompanha sabe, que nós estamos falando aqui sobre os últimos dias da história humana, segundo a palavra de Deus. Pois Jesus disse que nos últimos dias sobrevirão tempos tremendos sobre a terra. Ele disse que virá dias tão tremendo como nunca houve desde que há nação. E esses dias, segundo os estudiosos, e não só segundo os estudiosos, na verdade, as Escrituras nos mostram que será uma grande tribulação que haverá sobre a face da terra, que terá um homem aí governando o mundo inteiro, intitulado Anticristo. Está escrito nas páginas sagradas, que virão esses tempos chamados de tribulação, uma tribulação tal como nunca houve desde que há nação. Tem em tudo isso também o aparecimento do Senhor Jesus Cristo. A Escritura fala em Apocalipse no governo milenial do Senhor Jesus. O governo de 1000 anos está escrito na palavra de Deus. Também a Escritura fala de o juízo do grande trono branco. E também fala dos novos céus e da nova terra. Meu querido, e nós na última semana, nós passamos um áudio para você, que naquele áudio tratou dessas coisas com reportagem, com apanhados da atualidade concernente a tsunami, terremoto, a situação das guerras, dos rumores de guerra, dos quais o Senhor Jesus Cristo falou. A Escritura descreve isso e com bem ênfase no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Queridos, na verdade, o futuro da terra, ele é apocalíptico, isto é um futuro catastrófico. Bom, é um futuro terrível, de coisas tremendas, de destruições que podemos dizer em massa, tão profetizadas nas Escrituras Sagradas. Então, a ponto, o apóstolo Paulo escrevendo, ele disse, quando ele escreve aos Tessalonicenses: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Então é isso, é esse futuro de coisas terríveis que a terra tem pela frente. Mas, irmão, vocês pregam o Evangelho e estão falando dessas coisas, dizer que não tem nada de bom. Tem, no final ainda vai ter um milênio, mas na verdade, antes disso acontecer, a terra vai passar por cada coisa. A própria terra geográfica vai passar por uma transformação, essa é que é a grande verdade. E os seres humanos também. Mas nós queremos com isso, como você já nos ouviu e nós temos aqui feito com que você ouça essas coisas, nós não temos aqui a função, finalidade de amedrontar, mas de procurar esclarecer, tá certo? Nós falamos dos dias de preparação, do arrebatamento, demos introdução a essa questão da tribulação, do anticristo, enfim, dessas coisas que estão para vir. Mas nós queremos meditar nessa noite, após essa introdução, vamos chamar assim, e o que fazer para escapar de todas essas coisas? Refletindo sobre essas coisas, procurando pensar sobre isso, nós trazemos nesta noite a reflexão em cima dessa pergunta:
Sim, irmãos, você mesmo que não é evangélico, que não confessa Jesus, você diz, eu creio nisso, eu também vejo, porque se nós olharmos, a gente vê que a coisa está difícil. É no governo, é em todas as esferas, né? Estávamos vendo no jornal há pouco tempo, a União Europeia está em crise, aqui na América do Sul está em crise, a Venezuela está em crise, está todo mundo em crise, é uma chamada de crise mundial. O negócio não está fácil. E segundo as Escrituras, não vai ficar. Isso não é questão de ser pessimista ou de querer, não, está descrito e nós estamos vendo, os nossos olhos estão contemplando. Mas a pergunta é, e o que fazer para escapar de todas essas coisas? Então vamos à palavra. Você pode anotar, Isaías 43, verso 11 e 12 está escrito: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Nós estamos refletindo sobre o que fazer para escapar. Vejamos o que Deus fala por através do profeta Isaías. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Nós estamos perguntando o que fazer para escapar. Nós só temos esta saída, amados: nos socorrer do Salvador. Salvador é para isso, é para salvar. E salvação, redenção, quando nós vamos buscar o que significa redenção, significa, dentre outras coisas, livramento de uma situação muito difícil. E é o que a humanidade está enfrentando ou digamos, em início, e com a tendência de sempre agravar-se cada vez mais, o mundo está, de fato e de verdade, para entrar numa situação muito difícil. E como escapar? Só Deus. Só por Deus. Olha o que ele diz. Eu sou. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. O que diz mais a palavra? Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que fazer para escapar? E não só da terra, principalmente para escapar de uma eternidade sem Deus e sem salvação, que é pior do que todas as coisas. Mas o programa Graça e Vida tem esta finalidade, de te trazer a palavra de Deus, de procurar te apontar o caminho da vida. Olha o programa Graça e Vida. Como Jesus disse, está escrito, o evangelho que foi escrito por João, capítulo 10. Jesus disse: o inimigo não vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus diz por através de Isaías, primeira referência lida nesta reflexão: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. E olha que coisa linda o verso 4. Deus nosso Salvador quer que todos os homens se salvem. Glória a Jesus. E podemos dizer que Deus já fez de tudo para te salvar. Podemos afirmar que Deus já fez de tudo para me salvar. Podemos concluir pelas Escrituras que Deus tem feito de tudo para nos
salvar. É Deus que quer nos salvar. Está tão claro. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como se deu isso e como se dá? O que foi que Deus já fez? Vejamos se você já não ouviu isso. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, do verso 19 ao 21. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus, está vendo, querido? Deus diz por através de Isaías: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Depois o apóstolo Paulo, compreendendo isso, escreve: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Glória a Jesus. E o evangelista escreve: e ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará. Como se dará a salvação? Por através de Jesus. E ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, que quer dizer exatamente isso: salvação, Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Jesus. Depois Paulo escreve, ou escrevendo aos Gálatas 4:4, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu acho maravilhosa essa escritura. Carta aos Gálatas, capítulo 4 e verso 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo completo de acontecer, mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe para quê? Para remir, aleluia, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que Deus tremendo. Como dissemos, o que fazer para escapar da ira futura e até mesmo da terrível tribulação que há de vir sobre este mundo? Se recorrer de Deus, se recorrer da salvação que há em Cristo Jesus. Olha que coisa maravilhosa, aleluia, porque Deus diz: eu sou, ou melhor, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. E salvar a nós, queridos, salvar o homem, salvar a humanidade, é vontade de Deus. Segundo o apóstolo Paulo escrevendo, que isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao pleno conhecimento da verdade. Como? Por através do seu Filho, que ele já enviou aqui, e que ele nasceu de Maria, conforme acabamos de ler. Depois que Jesus nasce e que é crucificado, mas depois de sua ressurreição, o apóstolo Pedro, como Deus diz lá: vós sois minhas testemunhas. O apóstolo Pedro, testemunhando da ressurreição de Jesus,
Já em Atos capítulo 4 e verso 11, ele disse, diante das autoridades da sua época, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Só tem um nome, amado, o nome de Jesus. O que fazer? Se recorrer de quem pode. Isso só Jesus pode. Em nenhum outro há salvação. Também está escrito, porque 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. E olha o que Jesus diz. Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E essa conclusão, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só temos Ele. Eu e você só temos essa saída. Jesus. Para concluir as nossas citações nesta reflexão, Jesus disse, esse que eu acabei de ler, eu sou o caminho, a verdade e a vida, está escrito João, Evangelho 14, verso 6. E olha o mesmo João escrevendo no capítulo 10 e versículo 9. Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Então, diante do que está por vir, tanto sobre a terra como na eternidade, como escapar? Só por Jesus. Só por Jesus. Porque em nenhum outro há salvação. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que você creia nessa palavra. Que você se recorra dessa salvação que há em Cristo Jesus. E aí seremos salvos, segundo a palavra de Deus, sem dúvida alguma. Deus já fez, já preparou. E se tu quer saber, a Bíblia diz, Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, mas manifesto a nós nesses últimos dias. Que Deus te abençoe, em o nome de Jesus, que você creia na palavra de Deus.